Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Anime Instante. Como é início do mês, hoje eu trago para vocês o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês de setembro. Setembro foi um mês consideravelmente menos produtivo do que agosto, o que para mim significa muito. Eu sei que para muitos vai ser uma pilha considerável de livros, mas perto do que eu já consegui ler esse ano não foram tantos livros. Então significa que esse vídeo vai ser bem rápido, mas espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, começando como sempre com os livros já resenhados no Na Minha Estante. O primeiro livro que ganhou resenha, mas em formato de texto, foi Garoto Encontra Garoto, do David Lefton, lançado por aqui pela editora Galera. Eu já tinha lido do David Lefton o Will Grayson, que ele escreveu junto com o John Green, então a minha expectativa com relação a ele estava bastante positiva, ainda mais por ele ser um dos autores favoritos da Mar no blog Toque por Leitura. Entretanto, como eu disse lá na resenha no blog, que o link vai estar aqui embaixo, o livro foi um pouco decepcionante. A história dele em si foi muito boa, eu gostei muito dos personagens e do Paul, que é o protagonista da história, mas a ambientação que ele deu para o livro, bom, ela me incomodou. Já que na minha visão de utópico, uma cidade utópica seria onde todas as pessoas de diferentes orientações e qualquer coisa que seja, vivessem em harmonia e conseguissem conviver com essas suas diferenças sem querer uma ser melhor que a outra. Mas de acordo com David Lefton em Garoto Contra Garoto, essa utopia dele é uma cidade onde basicamente todos são iguais a você. Eu dei 3 estrelas para Garoto Encontra Garoto, do David Lefton, e a resenha, para quem quiser conferir o texto completo, tá lá no blog. Outro livro que ganhou resenha aqui no canal foi A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black, lançado por aqui pela editora Novo Conceito, e eu devo dizer que essa foi a minha melhor leitura do mês de setembro. Eu já conhecia a Holly Black através da série Mestre da Maldição, e que vocês sabem que é simplesmente uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Mas apesar de A Menina Mais Fria de Cold Town também ser uma fantasia urbana, ele é um livro completamente diferente da história do Cassel. Eu diria até que os personagens apresentados à Menina Mais Fria de Cold Town são muito mais badass do que os personagens de Mestre da Maldição, e os personagens de Mestre da Maldição são famílias mafiosas, só para vocês terem uma ideia. Eu adorei a leitura desse livro, é um livro completamente louco, com personagens completamente loucos. E se eu pudesse definir esse livro em apenas uma palavra, seria um quebra-cabeça genial. Simplesmente genial esse livro. Dei 5 estrelas, e para quem quiser conferir a resenha completa, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistirem. Agora falando sobre os livros que eu li e não fiz resenha, tanto aqui no blog quanto no canal. O primeiro livro físico que eu li nesse mês de setembro foi Garoto Encontra Garota, da Meg Cabot, lançado por aqui pela editora Record. Esse livro ele faz parte da trilogia Garoto, da autora, e é um contemporâneo adulto. A história dele, a narrativa dele não é linear, ele é tudo contado através de formas de e-mail, de chat e de memorandos do trabalho e cartas, enfim, de uma infinidade de coisas que você possa imaginar. E você meio que vai tentando juntar a história para tentar entender o que está acontecendo, como se você estivesse espiando a vida dos personagens. O livro ele conta a história da Kate. A Kate ela trabalha no RH de um jornal de Nova York. E a chefe dela, que é simplesmente uma tirana, pede para ela demitir a empregada mais querida de todas por uma besteira. A Kate, como ela está ainda em período de experiência, ela tem que demitir essa empregada, mas isso acaba acontecendo uma rebelião dentro do jornal, porque ninguém quer que essa empregada seja demitida. E a empregada entra contra um processo contra o jornal, já que a forma que ela foi demitida não foi exatamente dentro dos padrões da lei. Então a Kate ela vai ter que ir no tribunal, meio que representando a empresa. E lá ela conhece o Mitch. O Mitch é o advogado da empresa, mas ele está mais interessado em representar a empregada que foi demitida do que ao jornal. E é lógico que o Mitch vai gostar da Kate e a Kate vai gostar do Mitch. E é a partir daí que a história começa. Enfim, como eu disse, a narrativa é completamente não usual. Você vai tentando construir essa história de acordo com as informações que você vai encontrando através do livro. Mas esse livro é um amor, é incrível, é fantástico, ele é super bem humorado e num determinado ponto da história, na metade, quando a vida da personagem dá um giro de 180 graus, você simplesmente não consegue largar porque você quer que tudo dê certo e a vida dela começa a dar tudo errado.
Depois de Garoto Encontra Garoto, eu peguei para ler O Calor do Súcubo, da Richelle Mead, que é o 4º volume da série de Georgina Cage, lançado por aqui pela editora Essência. E por incrível que pareça, mesmo o livro tendo mais ou menos de 300 páginas, eu levei quase 2 semanas para ler esse volume da série da Georgina. O que é completamente não usual para mim, porque eu leio esses livros da série mais ou menos em 2 dias. Só que o foco principal desse volume é justamente as consequências de um ato que acontece no final do 3º livro e que simplesmente quebrou meu coração e que até hoje eu não consegui me recuperar. E nisso nós vamos vendo todas as consequências que isso traz para a vida da Georgina. E resumindo, ela tá na fossa. O lado fantástico do livro realmente me pegou. Nessa história, o chefe da Georgina, que é o demônio Jerome, ele é sequestrado e a Georgina vai precisar correr atrás para tentar salvar o chefe. E isso realmente eu adorei, esse lado da história, mas o lado da vida pessoal da Georgina e do relacionamento dela com o Seth, nossa, como eu fiquei com ódio do Seth a partir desse volume. E ele acaba fazendo algo que, sim, matou de vez o meu respeito que eu tinha por ele. Como eu disse, eu levei 2 semanas para ler esse livro, não por causa da história fantástica, mas sim por esse lado da vida da Georgina, que estava uma merda. Mas enfim, eu consegui terminar de ler e eu dei 3 estrelas, principalmente pelo lado fantástico dele, porque pelo relacionamento dela com o Seth. Aproveitando que eu estava no embalo, eu peguei para ler A Sombra do Súcubo, que é o 5º volume da série da Georgina Cage, também lançado pela Richelle Mead e lançado por aqui pela editora Essência. E para minha total alegria, consegui voltar a ler a série em 2 dias, e esse livro eu consegui ler em 2 dias. A história fluiu muito mais naturalmente do que aconteceu em Calor do Súcubo, principalmente porque o foco dessa história aqui é recontar o passado da Georgina, e que eu achei muito interessante isso. Apesar de boa parte do livro sem flashback, em nenhum momento ele fica cansativo, a leitura na verdade é bastante fluida, e eu devorei esse livro aqui em 2 dias, como eu disse. Para completar, no final, a Richelle Mead faz 2 coisas muito cruéis com 2 personagens diferentes, e que eu estou pensando em muito se eu não paro tudo e leio logo o último volume da série, que eu já tenho. Mas esse livro serviu para fazer as pazes de novo com a Georgina, e eu dei 4 estrelas para A Sombra do Súcubo, da Richelle Mead. Por último, eu li Real, da Cat Evans, lançado por aqui pela editora Novo Século, no meu Kindle. Vou deixar a capa aqui para vocês do lado. Ele é um romance erótico adulto, como dá para perceber pela capa, que se passa em uma liga underground de boxe, uma liga não oficial, e a protagonista, ela é uma preparadora física que, antes de ser uma preparadora física, de se formar na faculdade, ela era uma atleta de atletismo. Atleta de atletismo, é lógico. Enfim, no começo do livro ela é contratada pelo protagonista, pelo Remington, que é tipo a grande estrela dessa liga underground, para ser a preparadora física dele, mas é lógico com ultras segundas intenções, porque ele está interessado nela desde que viu ela em uma de suas lutas. E basicamente essa é a história do livro. Se eu contar mais alguma coisa, eu vou contar spoilers. O livro ele tem 2 momentos para mim, que é a primeira metade dele e a segunda metade. A primeira metade dele eu não consegui levar ele em nenhum momento a sério, porque os 2 protagonistas a todo tempo parecem que estão, tenham perdão da palavra, eles estão no cio. Mas depois de muito se olharem, de muito se comerem com os olhos, eles acabam, é lógico, indo pra cama, e a partir da metade do livro a história dá um 180 graus e a gente começa a conhecer mais sobre os personagens, mais sobre o passado deles, e principalmente sobre o passado do Remy. E é a partir daí que a história realmente me prendeu, porque foi quando eu comecei a conhecer os personagens e conhecer todos os segredos que eles escondem. Então, como eu disse, tiveram 2 momentos do livro, um momento que eu não conseguia levar nada a sério e um momento que a história realmente me pegou. O texto da Cat Evans realmente é muito fluido, você consegue ler ele bastante rápido. Eu li o livro mais ou menos de uma noite para outra, eu peguei ele na noite de um dia e na outra noite já estava terminando, mas é lógico que você tem que passar por esse começo meio constrangedor. Mas eu curti, dentro do gênero é um 4 estrelas, então se você quiser conferir o Real, eu acho que é uma boa pedida.